Olá, oitavo. Estamos aqui de volta. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre polígono. Estamos iniciando o PET 4, dando continuidade na parte de geometria. Para falar em polígonos, eu coloquei um quadro de Paul Pry. Esse quadro aqui, ele foi feito somente com junções, com colocações de desenhos num plano, de figuras. Todas essas figuras aqui, ó, contidas nesse quadro, nós podemos chamar de polígonos. Tá? São diversos polígonos que formam essa obra de arte. Tá bom? Então vamos continuar um pouco. Já que estamos falando polígono, vamos ver o que significa a palavra polígono. Então tá aí, ó. Nesse quadro estão representadas figuras geométricas planas, olha o nome, planas, formadas apenas por linhas fechadas, simples. Opa, já é uma definição. Quer dizer que todo polígono ele tem que ser fechado. Vamos pegar esse aqui em rosa, ó. Começa aqui, 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 aqui e aqui. Fechou. Dentro dele tem outro polígono, ó, um triângulo, olha. Começa aqui, 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 aqui. Fechou. Então, polígono, como regra, tem que ser uma figura fechada. Tem que ter um final, um início e um fim, um contorno chegando ao fim. Tá bom? Continuando, ó. Formadas, né, por segmentos de reta e respectivas regiões internas. Cada uma dessa figura, então, aqui é composta, né, desse quadro que compõe esse quadro, é chamada de polígono. Uma outra característica. O polígono, gente, falou que ela tem que ter figuras formadas por segmentos em regiões internas. Então, se, por exemplo, eu fizer um traçado, vim com essa linha aqui, ó, em vez dela vir para cá, eu vim aqui fechar, eu não vou ter uma figura interna desse pedaço para esse. Aqui vai ser, então, não vai ser um polígono. Então, um polígono tem que ser uma figura que tem que ter uma parte interna do próprio elemento, da própria figura. Eu vou falar agora dos elementos de um polígono. Então, olha aqui, vou colocar do lado aqui, ó. Os elementos que nós temos são quem? São os vértices, os lados, os ângulos internos, as diagonais e aqui embaixo, ó, os ângulos externos. Esses são os elementos de um polígono. Vértice, quem que é vértice? É o lugar onde encontra aqui, ó, os lados. Então, o A aqui forma um vértice, o B, outro vértice, C, outro vértice, e assim por diante. Então, ó, os pontos A, B, C, D e E. Ó. A, B, C, D e E. São os vértices do polígono. Tá? São o que formam, são da origem ao meu polígono, onde sai cada semi-reta que vai formar o meu polígono. Quem são os lados? Lados é formados entre encontro de dois vértices, né? Que vem uma semi-reta. Então, lado AB, esse lado aqui, lado BC, lado CD, lado DE. Tudo bem? Nós temos também o lado AE. Depois nós temos os ângulos internos. São os ângulos formados em cada vértice, do lado de dentro. Por isso tem o nome, ângulo interno. Então vamos aqui nesse ponto, o A. Esse é um ângulo interno, esse B é um ângulo interno, C, D e E. Tudo bem? Só que o ângulo interno A a gente fala o quê? A gente vai ter que ter dois pontos que chegam nele e define como ângulo. Por exemplo, ó, o A, B, C. Então, da origem o A, B e até o C. Sul, acento circunflexo. Está aqui no B, quer dizer que o ângulo representado é o B. O BCD, ó, B, C, D. Quem que é o ângulo formado? É o C. Internamente, por isso que é o ângulo interno. Também temos as diagonais. Quem é diagonais? São segmentos que eu posso criar ligando os vértices, um vértice no outro. Então, por exemplo, vou pegar o vértice A com o vértice C. Liguei a diagonal a C. Vértice A, vértice D. Liguei a diagonal a D. Vértice E e vértice B. Vou pegar a diagonal EB. E assim por diante. Então, nós já falamos aqui o que é vértice, lado, ângulos internos e diagonais. Agora, eu vou falar dos ângulos externos. Tá? Ângulo externo é o ângulo de fora. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, o ângulo interno aqui, eu tenho aqui, ó, o ângulo, por exemplo, BAE, que é esse ângulo aqui, ó. E põe um acento no A.
quer dizer que o A é o ângulo. O externo é quando eu dou um prosseguimento ao lado. Ó. Vou prosseguir o lado, como se ele existisse a mais, e vou ter um outro ângulo formado naquele pedaço que eu prolonguei, entendeu? Que eu fiz um prolongamento. Aí eu coloco um nome qualquer aqui, coloquei de P, então P até o A e até o B. Formou esse ângulo aqui, ó, o ângulozinho de fora. Esse ângulo de fora é chamado ângulo externo. Uma característica importantíssima do ângulo externo. Sempre o ângulo externo, junto com o ângulo interno, nós teremos um ângulo total de 180 graus, ou seja, um ângulo raso. Então, eu posso falar que o ângulo externo, junto com o ângulo interno, eles são, lembrando da aula anterior, são o quê? Suplementares, pois formam um ângulo de 180 graus. Tá bom? Então, o importante é isso. Agora, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Essa parte aqui já está tendo o pet de vocês, eu retirei de lá. Olha o que aconteceu aqui. Eu peguei um polígono qualquer, tá? E marquei ângulos externos a ele. Se eu diminuo esse polígono, olha aqui, diminui o polígono. Olha os ângulos externos, estão aproximando. Diminui mais, olha os ângulos externos, estão aproximando. Diminui mais, até que eu diminui para ficar minúsculo. O que aconteceu se eu juntar os ângulos externos? Ah, isso mesmo, deu uma volta completa. Então, se eu somar todos os ângulos externos de qualquer polígono convexo, eu vou falar o que é convexo ainda e o que é não convexo. Só escuta esse pedaço. Se eu somar, então, todos os ângulos externos de um polígono convexo, esse somatório tem que dar 360 graus. Isso aí está no PET de vocês. Mas antes disso, vamos falar de algumas outras coisas um pouco mais acima. Então, aqui, então, voltei de novo naquela parte. Se eu pegar, então, esse ângulo externo, o A, o E, o D, o C e o B, e somar, quanto que vai dar, então? Ótimo, isso mesmo você pensou. Vai dar 360 graus. Então, já definimos algumas coisas, ó, importantíssima. Somatório do ângulo externo de um polígono vai dar sempre 360 graus. Só que eu estou falando a palavra, um polígono convexo. Agora, vamos ver depois o que é convexo e não. Antes de falar o que é convexo e o que é não convexo, eu vou falar dos nomes que nós podemos dar aos polígonos, de acordo com a quantidade de lados que eles tiverem. Então, está aqui. Se eu pegar, então, um polígono com 3 lados, olha, número de lados 3, olha a palavrinha que tem aqui, 3 vem de tri. Eu vou formar triângulo. Eu tenho 3 ângulos, triângulos. Se eu pegar um com 4 lados, 4, ó, vem da palavra quadri, significa 4. Eu vou ter um quadrilátero. Agora, a partir daí, ficou fácil de decorar, ficou fácil de aprender. Se eu pegar um polígono com 5, eu vou pegar sempre a parte que significa 5, que é penta, 6 é hexa, 7 é hepta, 8 é octo, 9 é ênia e 10 é deca. Então, aqui é só lembrar do time de futebol. Ganhou 2 vezes, é bicampeão, só que eu não tenho polígono com 2 lados. 3 vezes, é tricampeão, só que eu não tenho tri. Eu vou falar trígono, eu vou falar triângulo. 4, quadrilátero. O restante todo eu vou usar essa sequência. Quando for 5, eu vou pegar o penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octo, 9 ênia e 10 deca. Só que aí eu vou completar com a palavrinha gono. Ó, gono. Cada um gono. Então, beleza. Com 5 é pentágono. Com 6 é hexágono. Com 7 é heptágono. Com 8 octógono. Com 9 eneágono. E com 10 decágono. Sempre colocar uma sílaba mais forte no finalzinho da palavra que eu coloquei aqui, que chama-se de radical. Radical 4. Aí você fala quadrígono, não é quadrígono, é quadrilátero. E o triângulo não é trígono, é triângulo. Somente esses dois, o triângulo e o quadrilátero. Todos os outros eu posso usar a palavra terminada em gonos. Isso de acordo com o lado.
Beleza? Então, aqui explicadinho sobre os nomes dos polígonos. Até 10, né? Se tiver 11, ainda tem, 12, tem alguns nomes. Mas o principal são esses aqui. Agora, a parte que eu falei. Vamos saber a diferença em polígono convexo e polígono não convexo. Aqui. Eu vou colocar um desenhozinho nele. Vou aumentar um pouquinho a imagem. Aqui. Então, qual é essa diferença entre polígono convexo e não? A diferença é fácil de a gente descobrir. Quando eu tiver um polígono convexo, eu vou poder criar retas lá dentro, começando dentro do polígono, terminando dentro do polígono, e essa reta sempre vai estar dentro do polígono. Por exemplo, o A, eu peguei um ponto A, peguei um ponto B qualquer, dentro do polígono. Ele tem que iniciar lá dentro, fazer uma reta e chegar até o outro ponto. O que aconteceu com essa reta? Ela passou somente dentro do polígono. Então, eu falo que ele é um polígono convexo. Tá bom? Então, aí, ó, até expliquei. Por exemplo, o seguinte polígono é convexo, porque o segmento de reta AB, seja para onde for que desloquemos, e desde que os pontos A e B permaneçam dentro do polígono, terá todos os pontos do segmento também dentro dessa região. Então, se eu trouxer ele para cá, trouxer esse B para cá, ele vai continuar lá dentro. Se eu trouxer ele para cá e trouxer o B para cá, vai continuar lá dentro. E assim por diante. Vou fazer uma brincadeira aqui. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei agora essa setinha, como se fosse um ponto aqui e outro ponto aqui. Esse ponto inicia dentro do polígono e esse aqui também termina dentro do polígono. Vou trazer ele cá para esse canto. Continuou tendo uma reta toda dentro do polígono. Vou trazer para cá. Continuou iniciando e terminando no polígono. Se eu trouxer para cá, continuou iniciando e terminando no polígono. E assim por diante. Ó, todo jeito que tiver aqui dentro, se eu fizer uma volta completa, ele vai sempre começar e terminar dentro do polígono. Tá bom? Agora vamos ver o que vai acontecer mais embaixo aqui. Agora, olha esse caso. Então, eu peguei um polígono que não é convexo. É um não convexo. Criei aqui, de novo, um ponto C e um ponto D. O ponto C iniciou dentro do polígono? Sim, isso mesmo. O ponto D também está dentro do polígono? Sim, está dentro do polígono. Mas o que aconteceu com a reta formada? Olha, a semirreta formada, ela acabou passando por um ponto fora do polígono. Por isso ele é chamado de não convexo. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Iniciei aqui dentro, terminei aqui dentro. Então, por enquanto, parecia que ele era convexo. Mas quando eu faço esse formato, até aqui ainda parece convexo. Mas quando eu faço isso, ó, a reta já foi, a semirreta já foi para fora, ó, para fora do polígono. Começou lá dentro, ó, começou lá dentro, terminou lá dentro, mas passou por fora. Por isso ele é chamado de não convexo. Então, sempre quando eu pegar um polígono, tiver uma abertura, nós vamos falar que ele é o quê? Não convexo. Porque eu vou conseguir fazer uma semirreta, iniciando lá dentro, terminando lá dentro, mas ela vai passar por fora. Por isso eu chamo de não convexo. Até aí eu acho que está fácil, né? Voltei lá no quadro inicial. Aqui eu vou olhar, ó. Esse triângulo, então, é um polígono o quê? Pensou certinho, gostei de ver. Convexo, que se eu fizer um desenho aqui dentro, ele vai estar sempre aqui dentro. A reta formada vai estar lá dentro. Mas e esse rosa? Também pensou certo, é não convexo. Porque se eu fizer um ponto aqui e outro ponto aqui, ó, vamos fazer? Ó, vou pegar aqui, ó, um ponto aqui dentro e um ponto aqui dentro. Passou por fora. Então, é não convexo. E esse aqui, ó, formado meio marronzado? Pensou certo, não convexo. Vamos lá, ó. Cria um ponto aqui e terminou lá dentro. Mas passou onde aqui, ó? Por fora, é não convexo. Mas se eu observar esse ponto, esse daqui agora, ó, vai ser o quê, ó? Por mais que eu mexer, ó, sempre, ó, vou mexer com ela para lá e para cá, ó. Se eu estiver fazendo lá dentro, sempre vai continuar passando dentro. Não tem jeito. Então, esse aqui é um convexo.
Ótimo. Vamos para frente agora. Falar mais algumas coisas. Aquela hora que eu falei com vocês de ângulo interno e ângulo externo. Aqui, ó. O ângulo externo eu mostrei aqui para você que vai dar sempre 360 graus, os somatórios deles. Mas o ângulo externo com o interno, olha, o Azinho com o Azão somando, vai dar o quê? 180. Quando do ponto B, ó, o de dentro, o ângulo interno com o ângulo externo, somando 180. Então, isso aqui vai servir para todos os polígonos, tá bom? Todos os polígonos que eu tiver aqui que for, como eu falei, nós temos dois nomes, os convexos e não convexos. Todos que forem convexos, isso aqui vai funcionar. Todos os convexos também, essa regra dos ângulos externos somados sempre será 360, também vai funcionar. Tá joia? Agora vamos falar de outra coisa importantíssima aqui. Eu vou falar agora de uma coisa importantíssima, que é da diagonal. Nós podemos criar várias diagonais lá dentro. Por exemplo, nesse aqui, que nós temos um quadrilátero, eu juntei o ponto A com o ponto C, criei uma diagonal. Poderia também criar outra diagonal, o ponto D com o ponto B, criaria outra diagonal. Só que essa regra que eu vou falar com você é importantíssima para quando eu quiser descobrir a soma dos ângulos internos de um polígono. Preste atenção aqui. No quadrilátero, eu posso criar uma diagonal. No triângulo, eu não posso, porque não tem como eu criar uma diagonal mais lá dentro, porque já tem todos os pontos ligados. Então, aqui, ao criar uma diagonal aqui, o que aconteceu? Eu vou mostrar uma coisa importantíssima antes aqui para você. Olha o que eu estou mostrando aqui nesse caso. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. Então, olha, nós estamos falando de muitas coisas que podem ser usadas no polígono convexo. Eu peguei esse polígono aqui. Quantos lados que ele tem? Ó, um lado, dois lados, três lados, 4 lados, 5 lados. Então, 5 termina em gono. 5 pentágono. Beleza? Então, aqui nós temos um pentágono. Eu vou pegar esse pontinho aqui, onde está a minha tesoura, e vou cortar, criando uma diagonal. Criei essa diagonal aqui, ó, que gerou esse triângulo quando eu recortei. Vou pegar essa tesoura e vou cortar também na outra diagonal que eu poderia criar. Ó. Então, eu vou criar mais essas duas figuras que vão formar. O que aconteceu aqui? Eu passei a ter uma, duas, três figuras. Que figura é essa? São triângulos. Nós sabemos que o somatório dos ângulos internos de qualquer triângulo que possa existir é 180 graus. Então, aqui eu vou ter esse ângulo mais esse, 180. Aqui mais 180 e mais 180. Se eu juntar tudo, então eu vou ter que esse, mais 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 esse. Tudo aqui vai ser 180 desse, 180 desse, 180 desse. Então, como eu vou criar duas diagonais passando por esse ponto, saindo de um único ponto, presta atenção. Eu tenho que pegar um único ponto e criar a diagonal. Então, eu consegui criar uma diagonal, duas diagonal. Gerei 3 triângulos. Então, 3 vezes 180 dá o quê? 540 graus. Pronto. Já descobri uma fórmula que mais nunca eu vou esquecer. Quando eu tiver um polígono, eu pego uma diagonal e vou criando, vou traçando. Ó, pego, sempre traço diagonais, de modo a formar triângulos. Quantos triângulos eu tenho? 1, 2, 3. Então, basta eu pegar 3 vezes 180, porque cada triângulo tem 180 graus de ângulos internos. Chego a 540. Agora, vamos fazer isso nas outras figuras lá, para a gente ver o que a gente pode entender e descobrir com isso. Voltando aqui. Agora, eu peguei um quadrilátero, então eu criei uma diagonal só. Ao criar uma diagonal, eu vou ter um triângulo 1 e um triângulo 2. Então, espera aí. Aqui, tudo somado nesse triângulo aqui é 180. Nesse triângulo aqui é 180. 180 vezes 2 dá o quê? Olha lá.
Cada triângulo é 180. Se eu tenho 2 triângulos formados, eu vou ter um total de 360. Então, olha o que aconteceu. Se eu tinha 4 lados, ao partir, virou 2. Então, 4 menos 2 para virar 2. 2 triângulos. Se eu tiver agora um pentágono, eu mostrei já antes, né? O pentágono eu posso criar uma, 2 diagonais saindo do ponto A. Então, eu vou ter 3 triângulos formados. Um triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3. 180 para cada um, 180 vezes 3, 540. Então, espera aí. Se eu tinha 5 lados, para virar 3, eu também tirei quanto? Também tirei 2. Continuando. Hexágono, 6 lados. Ao fazer, eu peguei o ponto B, criei a diagonal. 1, 2, 3. Eu vou ter quantos triângulos? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 180, 720. Então, a somatória dos ângulos internos é 720. Então, peraí, 6 virou 4 triângulos, basta eu tirar 2. Ah, então é fácil, agora eu já sei. Quer ver? O heptágono aqui, se eu tenho 7 lados, basta eu tirar 2. Então, vai dar quantos triângulos? 5. Então, vamos ver? Olha isso mesmo, ó. Criei uma diagonal, 2 diagonal, 3 diagonal, 4 diagonal. Quantos triângulos formados? Um triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4, triângulo 5. Então, 5 vezes 180, que é a quantidade de cada triângulo, 900. Então, a somatória dos ângulos internos deste polígono é 900 graus. Ótimo! Só que a partir de agora, e se eu pegar um de 10 lados? Fácil? Todos aqui eu não notei. Aqui eu vou levar a indução, vai me induzir a chegar na resposta. Se eu notei que com 4 lados eu tirei 2, cheguei em 2 triângulos. Com 5 lados eu tirei 2, cheguei a 3 triângulos. Com 6 lados, tirei 2, cheguei a 4. Então, com 10 lados, eu vou tirar 2, eu vou ter quantos triângulos? 8. 8 vezes 180, eu chego na resposta. Então, me pergunta agora. Um polígono com 12 lados. Qual vai ser o somatório dos seus ângulos internos? Vamos pensar. Ele tem 12 lados. Quando eu criar, se eu fizer esse desenho de 12, para fazer diagonal por diagonal, vai demorar, não vai? Então tá, então vou pensar. 12, eu posso tirar 2, dá 10. Então vou ter 10 triângulos. Cada triângulo é 180. 180 vezes 10? Isso mesmo, 1.800 graus. Chegaria na quantidade do somatório dos seus ângulos internos. Então, para isso, eu chego a uma fórmula. Olha a fórmula aqui. Ó, para generalizar esse resultado para um polígono de n lados, n quer dizer uma quantidade que eu não sei quantos lados. Se for 200, então eu uso n como 200. Basta eu fazer o número de lados menos 2. Aí eu descubro quantos triângulos vai ter. Aí a somatória dos ângulos internos de um triângulo, de um polígono, é sempre o número de lados menos 2 vezes 180. Pronto. Então, sendo a somatória, então, o interno, S, que é um izinho, a soma das medidas dos ângulos internos, o I significa de interno, de n lados temos, o somatório vai ser quantidade de lados menos 2 vezes 180. Isso aqui é a fórmula. Eu sempre gosto de fazer um desenhozinho, fazer uma diagonal quando for pequeno, mas não precisa. A partir dessa fórmula aqui, nós chegamos a todos os resultados. Tá bom? Gente, eu olhei o PET 4, então estou até fazendo uma explicação antes mesmo da matéria, porque a aula seria amanhã, né? Vai ser amanhã e hoje não tem aula. Então, com essa explicaçãozinha aí, dá uma estudadinha, vamos dizer assim, e já dá para você resolver a semana 1 do PET 4. Tá bom? Então aí, já estamos com mais uma matéria para frente. E não esqueça, eu estou agora mesmo, nesse momento, esperando você me entregar o seu PET 3. E tem gente ainda que tem o PET 1 e PET 2 para trás. Vamos colocar em dia, tá bom? Entrega para mim no meu zap mesmo, no privado. Pode entregar para mim no privado mesmo, que eu estou recolhendo aqui e olhando. Dependendo das pessoas aí, eu estou até pedindo para refazer algumas questões. Tá bom? Então, até a próxima.